guarde o seu. Fala para o seu irmão aí, guarde o seu tesouro. Fala aí para o seu irmão que está do lado, guarde o seu tesouro. Se você está falando para ele guardar o seu tesouro, é porque ele achou um tesouro, amém? Amém. Então vamos ler esse versículo, Mateus capítulo 13, verso 44. Se você tem Bíblia, amém. Se não, quiser acompanhar por aqui, no final você pode adquirir também uma Bíblia por R$20 lá, uma Bíblia de estudos, muito bacana, para você estar lendo a palavra de Deus. Esse é um manual que nós seguimos, irmãos. Esse aqui é o manual do construtor. Foi ele que nos fez. Sem esse manual a gente fica inoperante. Nós ficamos sem destino, né? Nós ficamos sem destino, sem caminho, sem o caminho a seguir. Então vamos ver aqui o que está escrito nesse versículo. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, pedir o Espírito Santo que nos ilumine e nos dê revelação da palavra nessa noite. Pai, estamos aqui, Senhor, como igreja, e pedimos revelação do Espírito Santo, Pai, para que aquilo que nós preparamos, Deus querido, seja nada diante daquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja nesta noite. Revela-nos a Tua palavra, ensina-nos a Tua palavra, conduz-nos em vitória através da Tua palavra. Queremos, ó Deus, achatar-nos aqui diante de Ti, queremos nos humilhar diante do Senhor Jesus, para que o Senhor faça a Tua obra e a faça completa nesta noite, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que crê, diga amém. Amém, amém quer dizer eu creio. Amém quer dizer assim seja. Então, tudo que a gente falar aqui, você não está proibido de dizer amém, de falar glória a Deus. A igreja está livre para expressar o que está dentro do seu espírito, amém? Então olha só, está fazendo um pouco de eco aqui, irmão, se você puder diminuir um pouco isso. Então olha só, queridos, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Antigamente, naquela época lá em Israel, as pessoas não tinham banco para guardar dinheiro. Então o que elas faziam? Elas enterravam o seu dinheiro nas suas terras. Mas muitas vezes o proprietário daquela terra acabava esquecendo o lugar onde tinha enterrado. E aqui então o que nós vemos é alguém que acha esse tesouro naquele lugar, num campo, numa terra, e ele então, aquela terra não é dele, é de uma pessoa. Ele chegava até o proprietário daquelas terras e ele então iria comprar, ele vendia tudo que ele tinha, porque ele queria adquirir aquele tesouro que estava enterrado. Como não era seu, como não era sua aquela terra, aquele campo, então ele ia atrás daquele proprietário. Mas antes disso, a palavra diz que ele então voltava com alegria, e ele vendia tudo que ele tinha, e ele então comprava aquele campo. Queridos, há duas interpretações para esse texto, mas nós vamos ficar com uma hoje aqui. A interpretação que nós vamos usar hoje é justamente a respeito daquilo que nós, como pessoas, nós tivemos esse encontro com Deus. Quem foi no encontro com Deus aí? Levante sua mão. Isso. As mulheres também foram no encontro, né? Quem então se converteu lá no encontro com Deus? Quero ver sua mão levantada. Se converteram no encontro com Deus. Lá você teve, realmente você, né? Quem teve esse encontro, converteu lá no encontro com Deus. Amém, queridos. Então, olha só, a conversão, meus irmãos, é algo assim diária. Você vai se convertendo a cada dia.
Paulo fala assim, que nós devemos efetuar a nossa salvação a cada dia. Nós temos que ganhá-la a cada dia, nós temos que nos converter a cada dia. E uma das coisas que nós vemos aqui nesse texto é justamente esse tesouro. Você hoje encontrou com Deus. Na realidade, a Bíblia diz que Ele que nos escolheu, é Ele que nos encontrou. Tem canções assim, eu encontrei Jesus, eu achei Jesus. Nada. Se não fosse a graça, se não for a graça do Senhor Jesus, por meio da fé, nós jamais o encontraríamos. Ele que nos achou, foi Ele que nos encontrou, foi o Senhor Jesus, através da sua graça. A graça dele é irresistível, não tem como você resistir à graça do Senhor Jesus. Agora, claro, meus irmãos, existem pessoas que vão nos nossos encontros e passam ali 3 dias, talvez sofreram porque ficaram 3 dias sentados ali, né? Já estou contando alguma coisa de lá. Talvez, não era para falar, né? Mas a pessoa, ela talvez só se estressou, ela só se frustrou talvez com o que ela viu lá, e ela volta, então ela resiste àquela graça, ela não aceita aquele Deus, ela simplesmente vai lá e participa de um evento, e aquilo se torna um vento na vida dela, e ela segue o seu caminho. Aqui não, aqui mostra uma pessoa que ela encontra esse tesouro escondido nesse campo. Esse homem então, ali diz assim, achando um homem, escondendo de novo, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Isso nos remete a algo muito interessante. Nossa vida. Nós vivíamos uma vida talvez desregrada, uma vida sem Deus, uma vida em função das nossas vaidades, daquilo que nós gostávamos, daquilo que nós priorizávamos. Talvez amigos, talvez a nossa família estava em último plano nas nossas vidas. Então algo era maior em nós. Talvez era o nosso esporte, o nosso hobby, o nosso futebol. Talvez as mulheres era comprar sapatos. Talvez algumas ainda continuam nessa. Né? Mas essa talvez eram umas prioridades na vida dessa pessoa. E aqui o que nós vemos é que algumas pessoas, diante dessas prioridades que elas tinham, elas começavam a olhar para dentro delas e viam assim, será que eu vim a esse mundo para ter sofrimento só? E alguns para se tornarem ricos e viverem regaladamente na sua vida? Será que o meu destino é esse? Será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para ser um perdedor? Uma pessoa que é desprovida de QI, de inteligência, e o outro é mais inteligente e eu não sou? Será que eu vim a esse mundo para comer só restos? Será que essa é a minha sina? Será que eu tenho uma sina? Será que é esse o destino que Deus preparou para mim? Então há muitas pessoas que pensam dessa maneira. Há muitas pessoas que acham que nasceram para sofrer. Mas uma das coisas que nós vemos que a palavra nos garante, coloca para nós ali Efésios 1, versículo 3. Abra aí sua Bíblia, Efésios 1, 3. Olha o que diz. Diz assim, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Você que crê, diga um amém. Sabe o que é isso? Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser uma pessoa desprovida de inteligência, porque se você está aqui, você é a pessoa mais inteligente desse mundo. Eu creio, porque você prioriza as coisas de Deus.
E aquele que prioriza as coisas de Deus, então é a pessoa mais inteligente desse mundo. Por quê? Porque você conquistou as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus já tinha preparado o melhor para nós, mas nós não sabíamos. Nós éramos ignorantes com relação às coisas espirituais. Nós não entendíamos o mundo espiritual, nós achávamos que nossa vida era para sofrer, que nós viemos a esse mundo e alguns são providos de algum tipo de talento e nós não tínhamos talento para algumas coisas. Mentira do inimigo, mentira dele, fazendo você acreditar que não era capaz, fazendo acreditar que você não conseguiria alcançar os seus objetivos até alcançar o seu apogeu na sua vida. Amém, gente? Não, o inimigo ele é astuto e é perito em fazer uma mentira virar uma verdade em nossas vidas. Mas aqui, quando nós temos um encontro com o nosso Criador, então o que é isso? Esse tesouro é a sua salvação, é aquilo que Deus coloca dentro de você, e aquilo que tinha valor para você lá na sua vida passada, a partir de agora não tem mais valor. A partir de agora o que tem valor para você são os detalhes, são estar junto com a sua família no final de semana, é estar ouvindo os seus filhos, é poder sentar numa mesa e compartilhar ali, sabe, meus irmãos, algo assim maravilhoso. Se você estudar um pouco da palavra, você verá que o Senhor Jesus sempre estava sentado à mesa com os seus discípulos. Mesa é lugar de cura. Mesa na sua casa é lugar de cura. Mesa é lugar de você agradecer pela refeição que o Senhor colocou. Mesa é lugar de você ter comunhão com as pessoas da sua casa. Hoje as pessoas pegam um prato, cada um vai ou para um quarto, ou para uma sala, ou já nem se reúne mais nem na sala, pega o seu celular, o seu laptop, sei lá o que, e vai para um canto e se isola lá. E as pessoas hoje estão conversando por WhatsApp. Não existe mais o tete a tete, o face to face, não existe mais isso aí. Não existe, acabou. Por quê? Porque as pessoas querem o quê? Querem se isolar. Elas querem estar naquele mundo virtual. E a mesa acabou. E a comunhão se desfez. Mas isso tem que fazer parte do nosso passado, amém, irmãos? Uma das coisas que nós não temos no nosso quarto é televisão, TV. Eu e minha esposa não temos isso. Só que veja que o inimigo ele é astuto. A gente, isso já há muitos anos, nós nunca colocamos, se a gente tinha era talvez há 20 anos atrás. E depois nós entramos num acordo de não termos TV no nosso quarto. Porque ali é o lugar da nossa conversa, ali é o lugar da nossa intimidade, ali é o lugar da gente compartilhar as coisas com o nosso cônjuge. Mas, como eu falei, o inimigo é astuto, ele criou o celular. E muitas vezes a gente está na cama e começa. E a gente acaba deixando de conversar. Então, quer dizer, a gente tirou a TV, mas colocou o smartphone na frente da gente. E a gente hoje tem se policiado para não ficar com aquilo ali. Eu tenho 2 Bíblias do meu lado ali, sempre de estudo, e eu sempre procuro estar lendo ali. A nossa cama é o lugar de intimidade, é o lugar de compartilhar sonhos, de orarmos um pelo outro. O leito, a Bíblia diz que é o leito sem mácula. Esse leito é o leito que o Senhor preparou para mim, para minha esposa. É o leito que o Senhor preparou para você, casal. Para vocês conversarem. Vocês não podem ser estranhos naquele lugar. Naquele lugar, vocês têm que se despir, se desnude diante do teu cônjuge ali.
Ali é o lugar da tua intimidade. Ali é o lugar onde Cristo se revela para você. Ali não é lugar de promiscuidade. Ali é lugar de intimidade. É o lugar que o Senhor criou. O sexo é bênção. No casamento, no matrimônio, é para isso que o Senhor criou. Para que você multiplique a sua semente. Para que você abençoe os seus filhos. Para que os seus filhos olhem para vocês e vejam intimidade. Não vocês tendo intimidade, mas olhando vocês se abraçando ali naquela cama. Olhando vocês um orando pelo outro. Seus filhos veem isso. Ou seus filhos veem discussão, confusão. O que é que eles veem lá? Você achou um tesouro, meu irmão, minha irmã. Talvez a sua vida foi uma vida desregrada, totalmente descabida. Não existia respeito, não existia honra. A partir de agora, as coisas que não tinham valor passam a ter valor para você. O Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor é um Deus de detalhes. Ele quer que você conheça as rugas da sua esposa e ela as minhas. Este ano, segunda-feira amanhã, eu faço 30 anos de casado. 30 anos de muito amor, carinho, de muita compreensão de ambas as partes. Temos vivido os melhores dias de nossas vidas. Temos caminhado com Cristo, intimidade com Ele. Temos a nossa intimidade. Temos o nosso dia, o dia da nossa família. Eu não atendo ninguém, você pode estar morrendo. Na quinta-feira eu não te atendo. Porque se eu perder minha família, não adianta eu ganhar você. Tudo que eu fiz é vão no Senhor. Se eu perder minha casa. Se você perder sua família, não adianta você ganhar o mundo inteiro. Não adianta você fazer toda a obra que você fez, se você chegar diante do Senhor naquele dia, em que todos nós estaremos perante Ele no grande dia do trono branco. E Ele vai pedir para mim: onde está a sua esposa? Onde estão teus filhos? Eles não estão aqui. De que vale você tentar ganhar tantas almas se você tem perdido sua família? Se você tem perdido seus filhos? Se eles não estão na casa do Senhor, você é um fracassado. Se sua esposa não olha para você como um homem de Deus, você é um fracassado, meu irmão. Sua casa tem que ser o primeiro. Você é o pastor daquela casa. Você é o sacerdote da sua casa. Tua família olha para você e vê você orando. Seus filhos olham para você e querem te imitar você de joelhos lá no seu quarto. Eles querem imitar você. Ou eles nunca veem isso. O que eles veem dentro daquela casa? Nós, como homens de Deus, pesa sobre nossos ombros um legado. Deixarmos um legado para os nossos filhos. Pesa sobre você, mulher, que é sozinha no reino de Deus, um legado também de transferir uma bênção para a sua família, para os seus filhos. Eles não veem Jesus, eles vão enxergar Jesus em sua vida. Sua vida reflete o brilho do Senhor Jesus nesta terra. A sua vida vai refletir. Se você tem esse brilho, reflita ele. E o que nós vemos é esse tesouro que nós recebemos num vaso de barro. Um tesouro num vaso de barro.
É um tesouro que o Senhor colocou dentro da gente. É a nossa salvação. E essa salvação eu não posso querer só para mim. Eu tenho que expandir ela para minha família primeiro. Se eles não estão no caminho, eu oro por eles, eu jejuo por eles, eu me esforço por eles, eu insisto, eu bato na porta. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Enquanto essa porta não se abrir, enquanto as coisas não acontecerem dentro da minha casa, eu não sossego. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Sua vida tem que ser uma eterna insistência com Deus. Continue insistindo pela sua família. Não deixe que nenhum desça a sepultura sem a salvação. E pela excelência, né? 2 Coríntios 7:4 diz isso que eu falei aqui. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Você hoje tem um tesouro que você achou. Esse tesouro está dentro de você. A Bíblia ela nos mostra que nós somos como um vaso. E somos como um vaso de barro. Um vaso que, se eu cair, ele pode quebrar. E se quebrar, o Senhor tem que fazê-lo novamente. Ele tem que jogar a água do Espírito sobre nós. Ele vai ter que fazer aquela massa, aquele barro. E ele vai ter que fazê-lo novamente. E talvez para fazê-lo, ou para refazê-lo, talvez doa em nós. É melhor que você cuide da sua salvação. É melhor que você ande em santidade. É melhor que você ande por este caminho. O caminho com Deus é um caminho apertado. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Queridos, o Senhor, Ele nos propõe dois caminhos aqui. O Senhor nos propõe aqui dois caminhos. E esse primeiro caminho é o caminho espaçoso. Que tipo de caminho espaçoso é esse? Porque, queridos, agora você ganhou sua salvação. É um tesouro, está dentro de você. Como que eu vou me manter salvo? Eu me mantenho salvo praticando esse caminho apertado. Hoje o que nós vemos são pessoas querendo andar na porta larga ou no caminho espaçoso. Hoje existem pessoas que querem andar conforme o mundo, ou então querem trazer o mundo para dentro da casa de Deus. Uma das coisas que nós temos aqui no ministério é uma igreja de muita oração e jejum. Isso faz com que você não ande no caminho espaçoso. Uma coisa que nós temos aqui é o altar. Outros ministérios chamam isso de palco. Algo que nós trazemos dentro de nós é que este lugar chama-se templo. Alguns lugares eles chamam de prédio. Tudo isso é para quê? Para que quando você pisar nesse lugar, a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ele está dizendo assim: tenha temor quando você pisar nesse lugar. Chegue nesse lugar com reverência. Não venha de qualquer maneira. O Senhor Jesus quer o seu coração, com certeza. Mas Ele quer que você seja uma pessoa que ande em santidade também. Por isso nós temos que ter o Espírito Santo.
Se a gente não tem o Espírito Santo para falar com a gente, como que eu sei que tipo de vestimenta que eu venho na casa de Deus? Ninguém vai ficar falando para você, olha, essa roupa está em desacordo com a casa de Deus, ou com a vida de um cristão. Não, nós não vamos fazer isso. Nós cremos que existe um Espírito, e o nome dele é Espírito Santo. E ele que te convence, ele que fala contigo. O que é que você está fazendo de errado, e o que é que ele não gosta. O que é que entristece ele, o que o alegra. Então, nós temos esse tesouro que o Senhor tem colocado dentro de nós. Então nós não podemos andar nesse caminho espaçoso. O caminho espaçoso não te leva ao caminho certo, não te leva até a salvação, não te leva até a porta, mas sim o caminho estreito. O caminho estreito é que te leva, mas a estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Existe outra versão que diz assim: são poucos os que acertam o caminho. Tem essa versão, irmão? São poucos os que acertam o caminho. Por que os poucos? Porque, meu irmão, nós temos que procurar sempre ouvir a voz do Espírito. Hoje, nós temos aqui pessoas também que podem te ajudar com o discipulado. Pessoas que vão te discipular em grupo. Pessoas que vão te dar caminho certo. Que vão te ensinar. Que vão te mostrar o que Deus espera para você. O que é que Deus tem preparado para nós. Esse é o caminho que o Senhor quer que a gente ande, no caminho mais apertado mesmo. O que é o caminho apertado? Acabei de falar no começo. O Senhor quer que você cuide da sua família. O Senhor quer que você não ande em promiscuidade mais, como você andava no passado. O Senhor quer que você não valorize mais aquela vida promíscua, de uma vida desregrada, uma vida de bebedeira, uma vida que andava só viciado em coisas ilícitas, para agora andar no reino de Deus e fazer da sua casa o seu altar, aquele pedacinho do céu. É isso que o Senhor quer para você. Isso que Ele quer para você. Andar com uma vida abençoada. Para isso nós começamos então, depois de encontrar com o Senhor, depois de ter esse tesouro dentro desse vaso de barro, nós começamos então a buscar o Espírito Santo, e Ele então começa a nos revelar o mundo espiritual. Ele começa a te desvendar o mundo espiritual. Como nós cantamos aqui, se acontecer ele é a Deus, se não acontecer ele é a Deus. Mas uma coisa eu tenho passado para essa igreja, ser uma igreja de fé, uma igreja de autoridade. Se as coisas não aconteceram, não desanime, não desanime, não volte atrás, seja uma pessoa ousada, vá em frente, seja uma pessoa lutadora. Deus não se agrada das pessoas que voltam atrás. Ele diz na sua palavra que aquele que lança a mão do arado, né, e olha para trás, não é digno de mim. Não é digno dele. Quem um dia esteve aqui caminhando no arado, arando a terra para semear a terra, e daí depois começa a olhar para trás, e aí ele perde então o rumo, perde o caminho. Ele deixa de andar no caminho de Deus, por quê? Porque ele quer olhar para trás, e o que é olhar para trás? É olhar para o seu passado, ficar duvidando daquilo que Deus fará no futuro. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Você crê nisso? Diga: eu creio. Então não olhe para o passado.
Quando o inimigo lançar na sua mente a respeito do seu passado, mostre para ele o futuro dele. O futuro dele é o lago de fogo e enxofre. Esse é o futuro do diabo e os seus demônios. Mostre para ele o futuro dele. O seu passado já está enterrado, meu irmão. Não fique achando que você perdeu oportunidades lá, porque então você está matando a sua fé do seu futuro. Está dizendo para o teu Deus: o Senhor não é capaz de mudar a minha vida no futuro. Jamais faça isso. Jamais fique murmurando. Os murmuradores, eles perdem oportunidades que Deus tem colocado ali. Talvez a oportunidade está ali a meio metro. Quando você começa a murmurar, você está colocando uma pá de cal no seu futuro, que é abençoado por Deus. E aí então, a nossa luta, Efésios 6,12, não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta não é contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra o seu patrão, contra as pessoas que te rodeiam, mas são contra os espíritos malignos que tentam te tirar desse caminho. Essa é a sua luta. Se você não acordar a respeito disso, muitas pessoas estão olhando, as pessoas da sua família estão doentes, eles se desesperam. Cadê sua fé, meu irmão? Cadê sua fé que você pegue o óleo aqui, que nós oramos tanto sobre ele, ungir a pessoa, colocar sua mão, exercer sua fé, determinar a cura daquela pessoa? É para isso que Deus te chamou nessa terra, para você fazer a diferença nessa terra. A palavra diz assim, que haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Talvez eu estou dentro da casa de Deus, só indo na vibe. Estão me espremendo no meio da multidão e eu vou indo. Não tem câmera aqui para o pessoal me olhar o que eu estou fazendo aqui. Mas tem gente que vai na vibe, mas ele não vai na fé que Deus colocou dentro do coração dele. Primeira coisa que você tem que fazer é exercitar essa fé que está dentro de você. O Senhor Jesus, Ele só pôde fazer grandes milagres fora da sua terra, fora da sua pátria, fora da sua família. Por quê? Porque lá eles condenavam ele. Eles diziam assim, esse aí é só o filho do José e da Maria. Mas aonde ele estava e aonde as pessoas acreditavam que ele tinha unção e poder na vida dele, é porque eles olhavam para ele e viam ele como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E é assim que Deus está vendo você, e você muitas vezes não acredita em você mesmo, meu irmão. Tem identidade. Não acredite no que as pessoas estão falando de você, do teu passado. Já falei, o passado já morreu. Você é uma nova criatura, cheia do poder de Deus nessa terra, para fazer a diferença aqui. É para isso que o Senhor te chamou. Mas se você não acreditar em você, Deus acredita, mas nem você acredita em você. Como que Ele vai fazer? A Bíblia diz assim, que aqueles que creem nele fariam obras e fariam obras maiores do que ele. Meu Deus, que promessa é essa? E muitas vezes eu não acredito. Nós temos passado fé para você. Se você não acredita, nós temos fé por você. Nós injetamos fé em você. Nós estamos mostrando o caminho para você. Mas esse caminho é apertado, ele não é largo. A porta é estreita. E são poucos os que entram por ela. Porta larga, tem um monte de ministério aí, porta larga. É só escolher, meu irmão. Existe igreja até com festa do Halloween esse mês aí. Aqui nós não temos festa de junina nessa igreja. Não temos, nunca vamos ter. Porque isso são pactos com demônios. E se essa igreja é uma igreja de libertação, como que eu hoje expulso o demônio, amanhã eu saio lá fora e dou um beijo de língua no diabo? E tem gente fazendo isso aqui dentro.
Aí ela quer ser liberta. Não será. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de autoridade. E a palavra dele, ele diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor não volta atrás, meu irmão. Não brinque com as coisas de Deus. Não fique vivendo uma vida dissoluta, desregrada, como você vivia no passado. A partir de agora é uma vida nova, uma vida de vitória. Mas cuide com a sua salvação. Você recebeu algo tão precioso, não jogue fora. Não seja mais um na multidão. E aí, próximo versículo lá, filho, por favor. Não, lá em Hebreus, lá, filho. Deu uma sequência lá. Isso. Olha só. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias. Multipliquei isso com os nossos discípulos. Tenho falado isso aqui tanto nessa igreja. É algo que o Senhor tem me remoído assim dentro de mim. Tem trabalhado dentro de nós. É algo assim tão precioso. Para que você possa crescer. Olha, hoje você tem discipuladores acima de você. Você tem pessoas que são tão especiais na sua vida, que pagam um preço de orar por você, de jejuar por você. Olha o que está escrito. Diz assim, Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e os olhávamos com respeito. Quando seu pai te corrigia, lá no passado você tinha temor quando ele te corrigia, quando ele pegava um pedaço de cabo de vassoura. Vocês não conhecem minha mãe, gente. Hoje ela é tão pequenininha aí, mas ela é uma leoa. Ela criou a gente, os 3 irmãos lá, no cabo de vassoura, no fio do ferro de passar roupa. Era o que tinha. E olha, e descia e deitava a borracha nas nossas costas. E eu dou graças a Deus por ela. Era uma guerreira, criou os 3 filhos em cima de uma máquina de costura. A dona Dorothy, como ela é conhecida. Dona Dorothy Dalbello. Então, gente, olha, uma mulher que ficou viúva com 30 anos de idade, hoje, as mulheres aí, meu Deus, pareceu qualquer camarada, elas já estão se abraçando. Naquela época não, criou a gente. Optou por ficar viúva e não casar, e pareceu até umas bênçãos lá no caminho dela, ela tirou fora, rapou com os caras, entendeu? E criou a gente. Depois foi estudar, já estava adulta, né? Mulher de raça. Voltou a estudar. Naquela época lá existia o curso de contabilidade, ela voltou, se formou. Aí passou num concurso federal, se aposentou, hoje ela é funcionária pública aposentada já federal. Então, gente, uma pessoa que não tinha Deus, mas que era guerreira. Hoje você tem Deus na sua vida. E o que você tem feito com a sua fé? O que você tem feito com a sua fé? O Senhor, Ele vai até onde vai o limite da sua fé. Ele não vai ultrapassar a sua fé. Ele vai até onde vai sua fé. E aí, hoje nós temos pessoas que podem nos ajudar. Porque os nossos pais nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Ou seja, aqui ele está falando, não vamos nos sujeitar a Deus e aos pais espirituais que o Senhor colocou sobre nós e viveremos? A partir de agora a sua vida, ela tem que girar em torno da sua vida eterna. Guardar a sua salvação, passar isso para as pessoas. Elas têm que olhar você e ler você. Elas não precisam ler a Bíblia, mas elas têm que ler você como um cristão nessa terra. Ela tem que te ler. Ela tem que olhar para você e ver que você é uma pessoa diferente, que tem o brilho do Senhor Jesus em você.
Próximo versículo. Diz assim: então vereis outra vez. Não, querido, tira esse versículo. Esse aí eu já tinha falado, né? Mas não era esse, não. Isso lá de Hebreus. Que ali é a diferença lá que eu falei para vocês. Está lá em Malaquias. Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Os nossos pais nos corrigiam do jeito deles. Alguns pais nem corrigiam você. Talvez você nem teve pai nem mãe. Eles só geraram vocês e colocaram vocês no mundo, e hoje vocês andam do jeito que querem. E aí quando aparece um pai ou uma mãe e começam a te dar destino para você, começam a falar para você: ó, isso aqui está errado, você na hora já não aceita. Não quero, Senhor. Não quero para a minha vida. Tem gente que chega para nós: não, pastor, não queremos discipulador. Amém. Não quer discipulador? Tranquilo, nós não temos crise, porque você tem poder de escolha. Mas se você quer crescer no reino de Deus, quando eu falo crescer, em todas as áreas, espiritual, material, em todas as áreas, ministerial, então, caminha nessa visão aqui, ó. Que aqui provavelmente foi Apolo que escreveu Hebreus. Então, caminha nessa visão. Ele diz assim: nos corrigiam e bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O que é isso? É que você agora, meu irmão, você está caminhando para ser santo. Posso ouvir um amém? Talvez você diz assim: pastor, ser santo é difícil. Eu sei que é. E o Senhor Jesus também sabia. Agora, cada vez que você rejeita o pecado, cada vez que você vai deixando de lado as coisas, as obras da sua carne, cada vez que você vai deixando o seu orgulho de lado, e isso aqui vai ter a ver com orgulho, porque Deus vai te moer, se Ele tem propósito na sua vida, e eu sei que tem, porque você está aqui nessa noite, e você veio aqui para ouvir isso. Então, Ele tem propósitos de santidade para você. Ele tem propósito de santidade para você, meu irmão. Santificai-vos hoje. O Senhor falou para Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, no meio de você, no meio do povo dele. O Senhor só pode fazer maravilha se você se santificar, se você deixar as coisas, as obras carnais de lado. E isso você vai ter que fazer renúncia a cada dia. Renunciar as coisas do mundo, renunciar os desejos carnais que estão dentro da gente, borbulhando, pulsando, latejando. Vai tomar um banho frio. Amém? E aí você já começa por se está difícil, a juventude aí, subindo pelas paredes que nem uma lagartixa, vai tomar um banho gelado, abençoado. E não fica do lado aí muito aí, grudado aí, senão dá choque. Né? Aí ó, já estão se cutucando. Vai lá, próximo versículo, abençoado. Vamos ver ali. Olha só o que diz ali. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. Gozo é alegria. Porém de tristeza. Na hora a gente faz a gente corrige um discípulo, o discípulo fica meio triste. E quando eu não falo só eu falo vocês que são já. Quem é discipulador aqui na igreja? Levante sua mão. Quem é discipulador? Levante sua mão, quem é discipulador? Meu Deus, só isso? Nós estamos perdidos, pastor Sérgio. Nós estamos perdidos. Vocês têm que tomar atento e virar discipulador, povo de Deus. Vocês têm que cuidar de alguém. Você sabe abraçar alguém? Vocês? Sabe?
Discipulado é abraço. Discipulado é amor, é transferir o que o Senhor tem feito na sua vida. Amém, queridos? Não guarda o que você tem aí. Tudo bem, é para guardar o tesouro num vaso de barro. Mas o vaso pode transbordar e pode passar para os outros. Você quer transbordar na presença de Deus? Você já está transbordando na presença dele. Então comece a amar alguém. Ligue para alguém essa semana e diga assim: o quanto você é importante na minha vida. Faça isso. Se preocupe com alguém que não está vindo na reunião, nos cultos. Se preocupe com alguém que não está indo na sua célula. Pegue o seu telefone e ame essa pessoa. Sabe o que é discipulado? A palavra discipulado vem de disciplina. Disciplina é isso que nós estamos ensinando aqui, ó. Disciplina é uma palavra grega ou latina que ela tem essa origem dela que tem a ver com ensino. Disciplina é ensino. E discipulado é ensino. E você pode ensinar alguém a amar? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então ligue para alguém abençoado. Se preocupe com alguém. Não se preocupe só com as suas feridas. Quando você se preocupar com alguém que está com a ferida maior do que a sua vai fechar. A sua vai cicatrizar. E você vai olhar assim: nossa, não me dói mais. Porque você vai olhar a dor da outra pessoa que é maior do que a tua. Isso chama-se discipulado. E a gente quer ser um ungido discipulador na igreja. Porque eu não posso ligar para ninguém. Quem que te proibiu? Quem te proibiu de você ir na casa de alguém? Jesus falou assim: vocês não me foram visitar lá no hospital. Vocês não foram visitar o Daniel ainda? Foram? Fostes me visitar lá no hospital? Eu tenho pedido ao Senhor, porque de tanto sofrimento do Daniel. Sabe, Edinho e Fernanda? Deus não quer tratar vocês, Deus quer tratar essa igreja aqui, ó. Deus quer tratar essa igreja com aquela criança. Porque o Senhor fala assim na palavra dele: eu estive com sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu estive enfermo e não fostes visitar-me. O Senhor não quer tratar vocês, o Senhor quer tratar nós. No final você vai ali, levanta a mão esse casal aí tão abençoado, e digam que vocês querem ir lá só amar o Daniel. O Senhor quer tratar nós aqui nessa igreja. Vá lá visitar aquela criança no hospital. Ele tem a idade da minha netinha, 4 aninhos. O Senhor quer tratar a gente. A gente às vezes diz que é tão igreja, é tão cuidado com discípulos, mas a gente às vezes não ama aquele que está próximo. E o Senhor falou para a gente amar o próximo. E o próximo hoje aqui na igreja é o Daniel. É o nosso próximo. Tem pessoas que têm feito sacrifícios tão grandes aqui na igreja. Tem ido lá, virado noites. Tem sacrificado o seu dia. Tem pessoas como a Carla, né? Que virou a noite fazendo um plantão de enfermeira lá no outro hospital. E ficou 24 horas lá e saiu de lá e foi passar mais 12 horas ao lado do Daniel. Como que Deus não vai responder às orações dessa pessoa? Eu tenho certeza que Ele irá responder. E aí então, nós vemos que essa correção que hoje veio aqui para a igreja, de uma maneira tão simples e sucinta, e que quebra a gente no meio, que hoje não precisou o pastor ser duro aqui nem nada, e não precisa o discipulador às vezes
Porque a correção, quando vem em nós, ela vem machucando. Sabe por quê? Porque a gente viveu a vida inteira sozinho nesse mundo, fazendo o que queria. E agora a gente tem um líder sobre nós, um pastor, um discipulador. E aí ele começa então a falar coisas que machucam a gente. Olha só, ele diz assim, no momento, parece ser motivo de gozo. A correção, no momento, na verdade, nenhuma correção parece ser motivo de alegria, porém de tristeza. Você fica triste com aquilo, dói em você, quando alguém te chama atenção. Aí você diz assim, nem meu pai chamou atenção. Pois é, seu pai foi um pai ausente. Ele nunca te disse verdades. Talvez ele foi estúpido contigo. E hoje nós estamos dizendo a verdade para você. E a verdade vai te trazer confronto, para você acertar o caminho. Hoje nós estamos falando de acertar o caminho. É para isso que nós servimos na sua vida, meu irmão. Para te dar esse destino certo, que é o céu. O Senhor te preparou o destino, é o céu. É a salvação. Mas para isso, nós temos que corrigir o caminho. Nós precisamos corrigir, e aí é motivo de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Você vai gerar paz em você. Quando você começar a obedecer essas pessoas que Deus colocou na sua vida, você vai começar a ter paz. Porque isso vai começar a moer o seu ego. Vai te moer, meu irmão. Você acha que servir a Deus não é uma vida de renúncia? Servir a Deus é uma vida de renúncia. É uma vida de vitórias? Com certeza. Mas é uma vida de muita renúncia, pois o caminho com Deus é apertado. É apertado. Você não pode mais fazer tudo que você queria fazer. Porque agora você é o escravo de Cristo. As pessoas acham assim, não, pastor, eu não sou escravo, porque agora eu sou livre. Com certeza você é livre. Você é livre das obras do inimigo na sua vida. A partir de agora, a Bíblia diz assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nenhuma condenação. Ele pode até te acusar, porque a palavra diabo quer dizer acusador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas uma das coisas que nós temos que entender, que está em 1 Coríntios 7, 22, diz assim, pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Naquela época existia muita escravidão em Jerusalém. A partir do momento que a pessoa se transformava em cristão, agora ela podia ser escravo do seu patrão. Me compra uma... Como é que chama aquela uma lá? Duracell. Você vai... Amém. Glória a Deus. Chega dessa amarelinha aí. Essa amarelinha aí já está falida. Joga no lixo isso, gente. Essa Rayovac aí passou o tempo dela. Passou, não passou, gente? Então agora... Vamos lá, para mim não me perder aqui no meu raciocínio. Olha só. Então, diz aqui, 7:22 de 1 Coríntios, diz assim, da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Você agora é livre, amém? Porém, você agora é servo de Cristo. Você não faz mais tudo o que você quer fazer, meu irmão. Pode esquecer. Você não tem mais liberdade. Quando Jesus começou a falar isso para os discípulos, eles falaram assim, duro é esse discurso. Começaram a sair. Começaram a ir embora. Duro era o discurso de Jesus. Sabe por quê, gente? Por causa disso. Porque são coisas que estão
É no reino de Deus, você não vê, mas para você ser salvo e continuar salvo, você vai ter que moer o seu eu. Você vai ter que renunciar às coisas. Você tem que renunciar às coisas do mundo. E quando você faz isso porque você ama o teu Salvador. Isso não pode ser um peso para você, meu irmão. Servir a Deus não pode ser um peso. Não, agora servir a Deus aí, ó, tem que parar com isso, parar com aquele outro, parar com aquele outro, parar. Quem falou? O Espírito Santo é que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele que vai te convencer, abençoado. Ninguém precisa apontar o seu dedo. Agora, claro, como nós trabalhamos no sistema de discipulado, muitas vezes nós podemos te dar uma forcinha, te ajudar. Entendeu? Pela palavra, mostrando para você. Olha o que diz aqui na verdade. A verdade fala isso. Volta lá para o versículo lá de Hebreus, por favor. 1, 2, 3 e... Não, 11. Que eu não terminei ainda. Olha só, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado e fruto de justiça. O que é exercitado? Ele diz ali, produz fruto aos que têm sido por ela. O que é por ela? Por ela o quê? O que está falando lá? Pela correção. Você tem que entender, interpreta aí o texto. Volta para o ginásio. Está vendo? Então, o que por ela o quê? Porque lá ele vai falar toda a disciplina, mas a disciplina é o que nós falamos. É a correção, é o ensinamento. A pessoa está te ensinando, a pessoa está gastando o tempo dela para te discipular. Ela sai da casa dela, vai lá na sua casa. Ela gasta o tempo dela. O nosso tempo é precioso, amém, gente? Porém, nós trabalhamos no discipulado e nós estamos, a igreja às vezes está vazia durante a semana, porque nós estamos nas casas. Segunda é discipulado, terça é discipulado, quarta é célula, sexta é da família, quinta é da família, sexta libertação, sábado estamos envolvidos em grupos aqui também, e células e também a ONG aqui da pastora Rita. Domingo estamos aqui na casa do Senhor recebendo o Espírito Santo. Veja quanto trabalho. Você às vezes não nota, mas o trabalho está acontecendo. A igreja da aliança é uma igreja para fora. Ela não é para dentro. É para fora. Então, nós estamos sendo exercitados aonde? Na disciplina, na correção, no discipulado. Estamos crescendo espiritualmente. Até chegar à estatura de varão perfeito. Tem que completar, irmão. Se você não completa, é porque você não lê a Bíblia. O que é a estatura de varão perfeito? Eu creio que perfeição nós nunca vamos atingir. Mas quando o Espírito Santo falou essa estatura de varão perfeito, é para que a gente esteja buscando crescer mais na palavra, buscando crescimento espiritual. Você crê nisso? Então fique em pé em nome do Senhor Jesus. Gostaria, apaga a luz para nós, por favor. Isso. De hoje, te fazer aqui um apelo. Pode aumentar esse fundo mesmo, querido? Pode deixar esse fundo aí mesmo. Para que você viesse aqui na frente, você que ainda não tem esse tesouro em vaso de barro. Você ainda não tem. Você quer a sua salvação hoje. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Sai do seu lugar, vem aqui, quero fazer oração por você. Glória a Deus. Você que estava afastado do caminho também e que está vindo aqui na frente, quer reconciliar com o Pai. Pastor, eu andei em lugares e eu acabei
se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu não vou ser salvo. Sai do seu lugar, vem aqui também. Se eu morrer hoje, eu estou perdido. E se eu estou perdido, então eu preciso da salvação do Senhor. Toda a igreja com os olhos fechados, queridos, para não constranger as pessoas que vêm aqui à frente, para a gente não constranger eles. Sabe, meu Pai, como eu te adoro, Senhor, porque temos a liberdade de falar contigo, de sentir a tua presença nesse lugar, de sentir o teu amor por nós, Pai, e de saber que o seu Espírito Santo está na terra ainda, Pai. Um dia ele será tirado e o anticristo irá governar esta terra, Pai. As pessoas acham que essas palavras não acontecerão. Elas acham, Pai, que tudo isso é uma fábula, que o Senhor jamais voltará a buscar a sua igreja, que aquilo que está escrito em Mateus capítulo 24, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, tudo isso, Pai, é um anúncio do fim. Tudo isso aqui vai acabar, Senhor. E o que resta é a nossa alma. A nossa alma jamais morrerá. Aqui estão pessoas, ó Deus, com o coração tão arrependido, Senhor. Não cabe a nós julgarmos ninguém, mas queremos que todos sejam salvos e que guardem esse tesouro nesse vaso de barro e que possam reconhecer a caminhada, Pai. Somos uma igreja família, Senhor. Somos uma igreja, Pai, que procuramos andar em discipulado, Senhor, assim como o Senhor discipulava os 12 discípulos. Queremos andar, Senhor Jesus, conforme o Senhor pisou e andou nessa terra. Nos ajude, Senhor, como igreja. Nos ajude como igreja, Senhor. Aqui estão pessoas, ó Deus, diante do teu altar. Repita comigo, você que está aqui na frente, essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Lança no mar do esquecimento. Escreve o meu nome no livro da vida. Me abençoa a partir de hoje, pois eu te aceito, pois eu reconcilio contigo, Senhor Jesus de Nazaré, aquele que veio em carne, morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço.